Olá, meus amigos! Bem-vindos ao nosso canal Animal TV. Os cavalos são animais muito importantes em toda a história da humanidade. No passado, eles eram utilizados como animal de carga, animal de transporte. Aliás, eu fiz um vídeo sobre isso e vou deixar o link aqui para vocês verem depois. Na guerra, eles também foram muito importantes. Desde lá do passado, no Império Romano, entre os egípcios, gregos e por aí vai. E até a Primeira Guerra Mundial, eles ainda eram utilizados. E vocês sabiam que durante a Primeira Guerra Mundial, 8 milhões de cavalos foram mortos? Eu vou mostrar para vocês o porquê. Entre os anos de 1914 e 1918, na Primeira Guerra Mundial, os cavalos foram extremamente importantes. Eles eram usados pelos soldados da cavalaria, vitais para o transporte de equipamentos, suprimentos, armas e munições. Lógico que os exércitos tinham que cuidar com muita atenção dos cavalos, mas os grandes conflitos que aconteceram nesse período dizimaram muitos animais. Especialistas calcularam as mortes e chegaram a um número impressionante. Cavalos, burros e mulas foram mortos, massacrados pelas explosões, tiros, doenças, fome e outras consequências da brutalidade da guerra. A cada 2 homens atingidos por tiros, bombas e gases letais, um cavalo morreu. Todos os principais combates da Primeira Guerra iniciaram um conflito com as forças da cavalaria. Só o exército francês utilizou entre 1,5 milhão a 1.800.000 cavalos. A Inglaterra levou para os campos de batalha 1.200.000 animais e a Alemanha 1 milhão. Outros países somados levaram 4 milhões de animais. 80% dos cavalos morreram no campo de batalhas. Muitos animais morreram de exaustão, afogamento, ficando atolados na lama e caindo nas trincheiras. Os cavalos também sofreram com a má alimentação e ataques com gases tóxicos, que prejudicaram o sistema respiratório e a pele dos animais. Posteriormente, máscaras de gás improvisadas para cavalos foram desenvolvidas, permitindo que respirassem durante os ataques. Os cavalos começaram a ser recrutados no início da guerra, junto com os soldados. Na França, uma lei de 1877 permitia que o governo tomasse os animais de seus donos para servirem na guerra. Em agosto de 1914, 730.000 cavalos franceses, 1 em cada 4 no país, marcharam para as trincheiras. A França contou ainda com 20.000 animais vindos da Argélia e mais 30.000 importados de outros lugares. Nessa época não existiam caminhões e tanques especiais para a guerra, e a força dos cavalos tornou possível a vida e os combates diários. Eles foram os principais motores da Primeira Guerra Mundial. Na década de 1910, os cavalos eram mais disponíveis e baratos do que os motores. Além disso, a maior parte dos homens que lutaram na guerra estava acostumada a conduzir cavalos, enquanto eram raros os que sabiam dirigir caminhões. 90% dos animais eram usados para carregar os canhões até a linha de tiro, transportar soldados, alimentos, armas, munições e correspondências. Eles carregavam os mortos após as batalhas e serviam como veículo silencioso para espionar tropas inimigas. Eram melhores do que os veículos motorizados para viajar através da lama profunda e sobre terrenos acidentados. Registros de combates, como fotos e diários, mostram que são poucos os acampamentos sem a presença de cavalos. Claro que eles eram cuidados por equipes de médicos veterinários sempre que possível. O Serviço Veterinário de Guerra francês contabilizou durante os 4 anos de guerra 6,5 milhões de atendimentos aos cavalos, o que significa que cada um entrou nas enfermarias em torno de 7 vezes.
Para substituir os animais que estavam em tratamento, os exércitos organizavam missões para a compra de cavalos ao redor do mundo. Os britânicos importaram 700 mil dos americanos e 5 mil dos uruguaios. A França comprou 500 mil dos Estados Unidos e outros 70 mil da Argentina. A França gastou 139 milhões de dólares no comércio de cavalos com os Estados Unidos, enquanto os ingleses pagaram 337 milhões de dólares. No ano de 1917, algumas tropas foram informadas de que a perda de um cavalo era uma preocupação tática maior do que a perda de um soldado humano. Além do gasto com cuidados veterinários e do número de animais que diminuía, as tropas precisaram lidar ainda com outro problema: a alimentação dos cavalos. Em 1917, eram necessárias 3.750 toneladas de aveia diárias para suprir as necessidades dos animais. Ver os cavalos famintos, sem forças para os combates e muitas vezes morrendo de inanição, significava um forte abalo emocional para os soldados. Para alguns, a perda dos animais inocentes era um trauma a mais, somado à morte inútil de milhões de companheiros entre balas, minas e o arame farpado que cobria as trincheiras. Para os soldados, a visão dos cadáveres dos cavalos grandes e mal cheirosos causava um impacto profundo. Afinal, esses bichos acompanhavam a maior parte dos homens em tempos de paz, nas cidades ou no campo. Ele era o animal considerado mais parecido com o ser humano, além de o mais numeroso nos acampamentos e próximo dos soldados. Os soldados da Primeira Guerra conheciam bem seus cavalos. Nas batalhas, cavalos e cavaleiros somavam um só, e por todos esses motivos, perder o animal era particularmente muito doloroso. Relatos de psiquiatras militares mostraram que ver um companheiro morrer, mesmo que de 4 patas, era uma agressão para o equilíbrio psíquico dos combatentes, que podia levar à revolta, ao horror ou à indignação. Com o final da guerra, em 1918, os poucos cavalos sobreviventes foram vendidos para os raros fazendeiros que tentavam retomar suas vidas. Os novos proprietários reclamavam que os cavalos estavam fracos, cansados, magros e pouco ajudavam nas plantações. Sem a ajuda desses bichos, a agricultura europeia recebeu um golpe fatal. Nos anos seguintes, o continente amargou uma grande fome. Na Alemanha, a falta de animais, somada ao bloqueio das nações aliadas, matou 763 mil pessoas. Na Rússia, cerca de 5 milhões de pessoas foram atingidas pela Grande Fome de 1921. As batalhas e mortes reforçaram ainda mais a ligação entre homens e seus animais, e serviu como modelo para as máquinas que viriam substituir os cavalos nos combates posteriores. Atualmente, tanques, aviões e sofisticados computadores ampliam as capacidades humanas com mais força, resistência e, claro, velocidade. O mesmo papel que os cavalos tiveram no início do século XX. Muitos memoriais foram erguidos em homenagem aos cavalos. Um deles, ao norte de Londres, traz a inscrição: eles morreram mais obedientes e muitas vezes mais dolorosamente, fiéis até a morte. Outro memorial, também em Londres, traz a inscrição: Animais em Guerra. Este monumento é dedicado a todos os animais que serviram e morreram ao lado de forças britânicas e aliadas em guerras e campanhas ao longo do tempo. Eles não tiveram escolha. E é isso aí, meus amigos. Gostaram? Se você gostou, deixe seu like e seus comentários. Não se esqueça, se inscreva no canal e divulgue bastante. O canal está crescendo muito, eu agradeço a todos vocês, mas eu ainda quero fazer muitas coisas bem legais, bem curiosas sobre a natureza e sobre nossos queridos animais. Tchau, meus amigos. Até a próxima.